Olá, meu nome é Raquel Morgado Salvatore, eu sou do primeiro ano do ensino médio A e essa é uma videoaula sobre toda a matéria do primeiro bimestre. A primeira matéria é notação científica. Notação científica é basicamente quando a gente pega um número grande e, para não ter que ficar cheio de zeros e zeros, a gente só coloca um número em si, vezes 10, e eleva a potência equivalente ao número de zeros que a gente retirou. Mas para fazer somas contas com a notação científica, a gente tem que usar umas contas diferentes. Então, para somar, a gente pega o N1 elevado a 10p, esse é um exemplo, é um número qualquer aqui, elevado vezes 10 elevado a x aqui, ó, um número. E aí a gente vai somar com N2 vezes 10 elevado a p. Isso vai ser o N1 mais N2 vezes 10p. Isso só pode acontecer quando esse p e esse p forem iguais. Para subtrair é a mesma coisa, mas a gente subtrai apenas. Então vai ser o mesmo processo e aí vai dar N1 menos N2 vezes p. Para multiplicar, a gente vai fazer o seguinte. Tem aqui o N1 vezes 10 elevado a P1 vezes o N2 vezes 10 elevado a P2. Aí a gente vai multiplicar apenas os números N1 vezes N2 e depois vai ficar o 10 vezes 10 e nós somamos as potências. Então vai ficar N1 vezes N2 vezes o P10 elevado a P1 mais P2. Para dividir é a mesma coisa. A gente vai fazer o mesmo processo e vai resultar no N1 dividido pelo N2 vezes 10 elevado a P1 menos P2. Para exponenciar, a gente vai ter o N vezes o 10 elevado a P e nós vamos elevar tudo isso ao Q. Então vai ficar N elevado a Q vezes 10 elevado a P vezes Q. E para radiciar vai ser o mesmo processo, só que o inverso. Então vai ter o N vezes 10 elevado a P, tudo isso raiz de Q. Vai ficar N raiz de Q vezes 10 elevado a P sobre Q. E esse P e o Q, eles sempre vão ter que ser números inteiros, nunca vão poder ser número com vírgula. Agora sobre a cinemática. Para definir se algo está ou não se movendo, é preciso usar um referencial. Então aqui eu coloquei um exemplo, não sei se vai dar pra ver direito porque eu não sou um Leonardo da Vinci da vida. Então aqui a gente tem um menininho, ele tá andando de skate e ele tá passando do lado de uma árvore. E aí com o passar do tempo, ele vai e fica mais longe da árvore. Mas tudo isso depende do referencial. Por exemplo, para o skate, o menino ele está em repouso, ou seja, em nenhuma das duas situações o menino se distanciou do skate, mas já na árvore não. Se você observar aqui na primeira imagem, eles estão perto, já que eles estão mais longe. Então, em relação à a árvore sendo o nosso referencial, o garoto e o skate se distanciaram. Se a gente olhar do ponto do garoto, usando o garoto como referencial, a árvore que se distanciou. Deslocamento. Para fazer as contas da física, a gente vai chamar o deslocamento de ΔS. E todo esse trajeto aqui que a gente usa para calcular o deslocamento, a gente chama de trajetória. E a equação que a gente usa é ΔS igual ao S, que é a posição, menos o SO, que é a posição inicial. Então, a gente tem a posição inicial aqui e tem uma posição aqui. A gente quer saber o deslocamento deles, aí é só fazer essas simples contas.
velocidade média e aceleração média. A gente vai começar com velocidade média. A gente pode usar essas duas equações, que é Vm é igual a ΔS sobre ΔT, como a gente viu, ΔS é o deslocamento. Então fica a velocidade média é igual ao deslocamento sobre ΔT, que é o tempo, que pode estar em horas ou segundos ou anos, aí vai depender da sua conta. Ou velocidade média é igual a velocidade inicial mais velocidade final sobre 2. Então é realmente uma média da velocidade. Agora a aceleração média vai ser aceleração é igual a velocidade, que é o ΔV, sobre o tempo, que é o ΔT. Simples. E não, a gente não usa aceleração em MRU, apenas nas contas de MRUV, porque MRU é um movimento retilíneo uniforme, já MRUV é movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, como tem uma variação, há uma aceleração, e a gente já vai ver como é que vai ser essa aceleração. Então, velocidade média pode ter tanto em MRU como em MRV, mas a aceleração é apenas em MRUV. Movimentos. Aqui tem bastante coisa, mas enfim. A gente tem, que nem eu tinha falado, o MRU, que é movimento retilíneo uniforme. A velocidade não varia, portanto não possui aceleração. A gente pode ver um movimento progressivo, que ele vai aumentando. É o que ele se mantém, desculpa, não vai aumentando. Então aqui, em 0 metros é 1 segundo, depois em 2 segundos 3, e assim vai indo. E tem o retrógrado, que é a mesma coisa, só que para trás. Então, ele estava aqui em 9 metros, depois vai para 6, depois para 3 e assim vai. E a equação que a gente usa é a equação de horário, que a gente também pode chamar de sorvete, que é S igual SO mais V vezes T. A gente tem aqui também o MRUV, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. A aceleração é diferente de zero, ela nunca vai ser zero, e varia de forma uniforme. Não é um vai, vem, não, é algo bonitinho, certinho, que ajuda na hora de fazer conta também. A gente tem 3 equações, que é o V é igual a VO mais A vezes T, desculpa. O V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2A vezes ΔS. E o S é igual a SO mais VO vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Esse aqui, se você for olhar, ele tem o sorvete nele e mais essa parte aqui que é sobre 2. Então a gente pode chamar de sorvetão também. A gente pode ter, né, um movimento acelerado, que aqui no exemplo que eu dei é um progressivo acelerado, onde a velocidade vai ser maior que zero e a aceleração também vai ser maior que zero. A gente pode ter o retrógrado acelerado, em que é a mesma coisa, entendeu? Por exemplo, aqui ele vai indo pra frente, por isso que ele é progressivo, e ele é acelerado porque nós temos uma aceleração impulsionando ele cada vez mais pra frente. Já que é a mesma coisa, só que pra trás. Então é retrógrado porque tá indo pra trás, tem uma aceleração impulsionando ele pra lá. Então a velocidade vai ser menor que zero e a aceleração também. Então sempre no movimento acelerado, os sinais de velocidade e de aceleração, eles vão ser iguais. Já no retardado, eles vão ser o oposto. Então aqui no exemplo tem o progressivo retardado, que ele tá indo pra frente, só que daí a gente tem uma força puxando ele. Então você vê que ele vai diminuindo a velocidade. E aqui tem o retrógrado retardado, em que ele vai indo e a aceleração vai puxando ele também. Então aqui, nesse exemplo aqui, a velocidade é maior que zero e a aceleração é menor que zero. Já nesse aqui é o oposto. Velocidade é menor que zero e a aceleração é maior que zero. E esse foi meu trabalho. Eu espero que você tenha gostado. Até mais.